Olá a todos, um bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir comigo em 1 Samuel, capítulo 16, versos número 10 e 11. A Bíblia Sagrada diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Bem, quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é Ver o que os outros não veem. Quando Samuel é enviado por Deus a ungir Davi como rei de Israel, se nós atentarmos para o capítulo 16, no início desse capítulo, nós perceberemos que havia da parte do Senhor Deus uma insatisfação com relação à pessoa do rei Saul. E o Senhor Deus ele vai dizer para Samuel que até vai fazer na verdade uma pergunta para Samuel: até quando tu terás penas de Saul, havendo eu rejeitado como rei? E nessa ocasião, então, nós vamos observar que o Senhor Deus ele vai orientar Samuel a encher um chifre com azeite e, consequentemente, estaria indo a Jessé, que morava em Belém. E Deus vai dizer, então, para Samuel que ele havia se provido de um rei dos filhos de Jessé. É interessante que quando Samuel ele sai para ir a Belém na busca desse futuro rei de Israel, os próprios anciãos da cidade, eles trêmulos chegam até Jessé a Samuel e perguntam se era de paz a sua vinda àquele lugar. E Samuel vai responder que sim, que era de paz, e que ele havia ido àquele lugar para oferecer um sacrifício ao Senhor. E ele os convida, como também ele convida Jessé e seus filhos. Eu gostaria de aqui fazer uma primeira observação e gostaria que você estivesse atento a isso também. Você percebe então que Jessé, com seus filhos, são convidados para esse sacrifício. Note, porém, que havia ali os filhos de Jessé, os mais velhos. Contudo, o caçula havia sido esquecido. Por que eu digo isso? Por que eu afirmo isso? Porque se você observar, Jessé faz passar diante de Samuel os seus filhos. E notem vocês que o Senhor Deus ele vai dar algumas respostas pontuais para Samuel. E naquele determinado momento, então, o Senhor Deus, quando ele vai começar a fazer a sua classificação para prover-se desse futuro rei de Israel, nós vamos observar que esse processo começa pela escolha. E naquele momento, então, o Jessé ele vai fazer passar diante do Samuel os seus filhos, e sucede que o primeiro que entra é Eliabe. E Samuel ele vai fazer um pré-julgamento. Ele vai dizer: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Obviamente, Samuel atentou pela altura, pelo porte físico daquele homem. Só que Deus vai dar uma resposta frustrante a Samuel. Ele vai dizer para Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Logo adiante, nós vamos observar que Jessé vai chamar Abinadab e o faz passar diante de Samuel, mas o Senhor Deus vai dizer para Samuel: não é esse. E consequentemente, Samuel responde também para Jessé: nem a esse escolheu o Senhor.
Em terceiro lugar, ele faz passar Samar. E Samuel também vai dizer, tampouco a esse escolheu o Senhor. E dessa maneira, o Jessé faz passar diante de Samuel os seus filhos. E perceba que Samuel chega a um ponto de perguntar para Jessé, passa então 6 filhos. E ele vai dizer para ele, acabaram seus filhos. Acabaram seus filhos. E é diante disso que Jessé vai dizer, falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Queridos, esse ponto é um ponto tão importante para a minha e a sua vida, porque note você que o próprio pai, o próprio Jessé, ele fez passar diante de Samuel os filhos mais velhos. Eles estavam no momento de um sacrifício ao Senhor Deus. O povo de Belém havia sido convidado, mas o caçula não estava entre eles, o Davi não estava entre eles. O próprio pai, o próprio Jessé, não se percebeu, não notou que Davi não estava entre eles. Davi estava cuidando das ovelhas, Davi estava trabalhando, mas ele não estava entre eles. Muitas vezes eu e você, nós temos feito e cometido o mesmo erro. As qualidades que o próprio Deus enxerga, o próprio Deus vê, muitas vezes nós, pela familiaridade, já não estamos mais enxergando essas qualidades nos nossos pais, nos nossos cônjuges, nos nossos filhos, nos amigos, nas pessoas com quem convivem conosco. Deus tem notado isso, tem visto isso, tem percebido essas qualidades, essas virtudes. Mas eu e você temos passado despercebido diante disso. Percebam que a mesma coisa vai acontecer anos depois com o Senhor Jesus Cristo, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versos de número 55 a 58, quando a Bíblia Sagrada nos vai dizer o seguinte, o questionamento feito por parte das pessoas residentes em Nazaré. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem tudo isso? E escandalizavam-se em Jesus. Porém não lhes disse, Jesus porém lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por conta da incredulidade deles. Nós podemos confirmar esse mesmo texto no Evangelho de Marcos, quando o evangelista Marcos vai dizer, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vem a essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas as suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra entre os seus parentes e na sua casa. Percebam que até mesmo o Filho de Deus, até mesmo o próprio Deus, passou despercebido diante das pessoas com quem convivia. Então isso não é novo, mas isso é um alerta para mim e para você, para que nós estejamos dando valor às pessoas que conosco convivem. Pode ser que um dia elas já não estejam entre nós, mas Deus tem visto isso, Deus tem percebido essas qualidades. E finalizando, o texto sagrado nos diz que mandou chamá-lo e ele o fez entrar, e ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge.
diante dos seus irmãos. E a palavra de Deus nos diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. O rei havia sido escolhido. Que a partir de hoje você possa olhar as virtudes, as qualidades, que a partir de hoje você possa ver o que os outros não veem. Porque Deus tem visto o que os outros não veem. Que o Senhor Deus nesse dia te abençoe, te conceda graça e bênçãos inumeráveis e abundantes. E que você possa ter essa visão. Você possa valorizar as pessoas com quem você convive. E possa enxergar virtudes e qualidades nessas pessoas. Que o Senhor Jesus Cristo, nesse dia, te abençoe. Fique com Deus. Que Deus lhe conceda graça.